de dezembro, obrigado a você pela sua audiência. Hoje tem Corinthians, é o último dia em que o Corinthians joga dentro de casa no ano de 2024. Palmeiras ainda vai jogar em casa, o São Paulo joga em casa ainda, ou não? São Paulo tem um jogo amanhã às 8. Isso. Santos e o Santos. Amanhã vai jogar às 8. Santos não joga mais, mas essa é uma semana de últimos jogos dos times em casa. O Palmeiras joga amanhã fora, mas aí no final de semana aí sim joga dentro de casa. O fato é, vamos lá, minha gente. Ontem a gente encerrou o programa aqui na expectativa de saber quando seria ou não empichado Augusto Melo. E aí o João Kleber na última hora cara, não teve exatamente isso. A liminar aprovada, inclusive. Eu tava lendo o tweet do Lázaro hoje, falando que acho que um dos desembargadores que deu a liminar era a irmã dele, tem alguma relação com um dos caras que votam, assim, sabe? Sei. Aquele jogo político, tem que dar uma apurada ainda pra ver se é verdade isso, mas um jogo político absurdo nos bastidores do Corinthians. O presidente da Gaviões falando que não era o momento certo, que precisava de um tempo de paz. Fato é, não teve votação ontem, minha gente. Boa tarde a vocês. Boa tarde, Pedro Martelli, Bruno, PDV, Nina. Hoje tem até boa tarde, que é um milagre aqui no Resenha, né? É mesmo, Mas... finalmente já... no fim do ano. Mas, cara, ontem foi um cenário meio que já esperado, porque era pra votação acontecer na semana passada, no dia 28. Aí ela foi postergada e já teria um protesto na semana passada. Ontem acontece essa manifestação, o Augusto Melo ele consegue essa liminar pra adiar a votação do impeachment dele. E assim, realmente, eu concordo com a torcida quando diz que esse não é o momento de fazer esse tipo de coisa. Acho que esse pedido de impeachment ele vai rolar até o momento que conseguirem desestabilizar o Augusto Melo, porque é um pouco dessa sensação. E é claro que aqui não é falando que o Augusto Melo é o presidente dos sonhos, porque ele errou em vários momentos. A gente aqui no Resenha já falou muitas vezes sobre os erros que ele cometeu, mas o Corinthians tá numa disputa pra ir pra Libertadores. O time se acertou depois das contratações na janela do meio do ano. Claro que teve alguns deslizes, mas agora tá indo pra provável 8º jogo sem perder no campeonato. Então, realmente não é o momento pra fazer esse tipo de coisa, mas acho que todas as pessoas, principalmente porque ali são alguns membros, né, da Renovação e Transparência, vão querer levar isso adiante pra tentar tirar o Augusto Melo da presidência do Corinthians. Novamente aqui, pra mim não é o momento. Eu acho que o Corinthians precisa focar em outras coisas, principalmente agora que tá se acertando. Principalmente na questão de que vai manter o treinador pro ano que vem. O Corinthians tem outras preocupações. Acho que o Augusto Melo ele precisa sim ser investigado, já que tem algumas especulações e situações de que ele pode ter sido envolvido no caso da Vai de Bet, caso de laranja, essas coisas. Precisa ser investigado, mas eu acho que essa não é a forma. Antes a gente falava de um Corinthians tumultuado dentro de campo, um Corinthians que não funcionava. Agora a gente fala de um Corinthians que é tumultuado nos bastidores. E isso é tão louco assim, a situação ela é tão grande, que a gente tá vendo um Corinthians, um presidente sendo apoiado pela torcida. Algo que não acontecia há muito tempo. E a gente não tá falando do torcedor comum, né, que a gente chama aquele torcedor que ele não é sócio de nenhuma torcida organizada. A gente tá falando da principal torcida organizada do Corinthians, uma torcida que cobra demais. Quantas vezes a gente não viu a torcida esse ano falando que ia pegar jogador, pegar presidente se o Corinthians caísse. Então, assim, a gente tá vendo o outro lado dessa linha, né? Porque a gente viveu um primeiro turno de torcida ameaçando os jogadores do Corinthians, diretoria, e agora a gente tá vendo essa mesma torcida apoiando um presidente, algo que não é comum no futebol brasileiro. Então, acho que ainda tem esse outro ponto a se destacar nessa situação toda do Corinthians. A gente tem membros dentro do clube tentando tirar um presidente que é apoiado pela principal torcida organizada. Então, acho que não é algo que vai ser fácil de ser feito por aqueles que querem tirar o Augusto Melo de lá. Ô, Martelo,